Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Louvado seja Deus pelo privilégio de mais uma vez partilhar com você a preciosa palavra de Deus. Eu quero ser bastante breve na minha fala com você hoje e eu quero considerar dois textos da Bíblia. O primeiro deles está no livro de Provérbios, no capítulo 27. Provérbios 27, versículo 1. E esse texto diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz. O segundo texto que quero compartilhar com você está na carta de Tiago. Abra comigo, por favor, na carta de Tiago, no capítulo de número 4, versos 13 a 17. Está escrito o seguinte: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, nós viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Eu estou absolutamente seguro de uma coisa: você e eu, quando começamos o ano, fizemos o nosso planejamento para este ano. Planejamos trabalhos, investimentos, viagens, algumas férias, passeios, muitos com a agenda completamente lotada, com negócios bem elaborados, com um planejamento familiar bem feito. Porém, de repente surge uma crise, uma pandemia, que abala a saúde pública e traz um terremoto na vida econômica do Brasil e do mundo. E todos os nossos planos estão necessariamente necessitados de serem reprogramados, repaginados, refeitos. Viagens canceladas, congressos e conferências cancelados ou adiados, viagens internacionais canceladas ou adiadas. Certamente, essa pandemia retrata que nós todos somos absolutamente vulneráveis e dependentes. Por isso o texto diz: não te glories do dia de amanhã. Você e eu não administramos o amanhã. Você e eu não temos as rédeas do amanhã nas nossas mãos. O amanhã não nos pertence. Por isso o texto diz: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Pense comigo que nós não tivemos nenhum prognóstico, nenhum profeta, nenhum pregador, nenhum estudioso, nenhum historiador, afirmando que em 2020 teríamos uma pandemia que botaria as nações de cócoras,
diante de um vírus que já ceifou mais de 150 mil pessoas em todo o mundo. Você e eu não sabemos o que vem amanhã, porque somos vulneráveis, não somos autossuficientes, somos absolutamente dependentes de Deus. O que é curioso é que nós temos no mundo um grande tripé que sustenta a esperança humana. O primeiro deles é o poder econômico. O homem confia às vezes no dinheiro que tem, achando que o fato dele ter dinheiro vai resolver o seu problema, vai atendê-lo na hora da sua necessidade, vai socorrê-lo na hora da sua aflição. Há poucos dias li um relato dramático da filha de um dos homens mais ricos da nossa geração, que morreu contaminado por esse vírus. Ela dizia que o que foi curioso é que seu pai, que tinha tanto dinheiro, morreu por aquilo que é gratuito para todo mundo: a falta do ar para respirar. O dinheiro não tem a solução imediata e eficaz para os grandes dramas da vida. O segundo tripé é a ciência. Alguns acham que a ciência é a verdadeira luz, que vinda ao mundo vai iluminar todos os homens. Alguns acreditam que a ciência é o grande alicerce que vai dar fundamentação à humanidade. E a ciência, com todo o seu avanço, com todas as suas conquistas, com todas as suas descobertas e com todos os benefícios que trouxeram e hão de trazer à humanidade, não puderam resolver de pronto e eficazmente a grande crise que assola o mundo. O terceiro tripé é o poder político. As grandes nações, as ricas nações, as poderosas nações, com os seus comandantes, presidentes, ministros, reis, que governam com tanta força, com tanto poder, com tanto militarismo, com tantas armas bélicas, com tanto poder de decisão e de ação, também não puderam resolver este problema que assola a humanidade. Sabem por quê? Porque o homem é vulnerável, dependente e não autossuficiente. É por isso que esse texto de Provérbios 27:1 e o texto de Tiago 4:13-17 é tão oportuno para a nossa reflexão nessa conjuntura. E eu gostaria que você começasse a observar comigo que nós corremos à luz do que o texto diz de Tiago, e eu peço que você esteja com o texto aberto em Tiago, quando ele trabalha no verso 16, o problema da jactância e o problema das arrogantes pretensões. Nós erramos quanto a isso, e erramos em dois aspectos: no falso entendimento de quem somos nós, e no falso entendimento das nossas ambições. Porque às vezes julgamos que a vida está em nossas mãos e que o tempo está a nosso favor. Achamos que nós estamos no controle. Nós vivemos numa geração humanista. Nós vivemos numa geração que põe o homem no centro, que idolatra o homem. Esta é o antropocentrismo idolátrico, onde o homem se vê no centro do universo e tudo gira em torno dele, por ele e para ele, e ele é o grande supremo comandante, e basta o arauto de um vírus que você não pode ver a olho nu para botar todos esses valores por água abaixo. Nós temos tantas vezes a presunção de fazer planos sem incluir
o propósito e a vontade de Deus nesses planos. Eu quero lhe dizer que não é pecado, não é errado, aliás, é necessário fazer planos. Não é disso que Tiago está dizendo. O que Tiago está aqui denunciando, e nós precisamos refletir sobre isso nessa hora, não é fazer planos. É fazer planos sem incluir a vontade boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É fazer planos sem Deus. É achar que você é o timoneiro da sua alma, que você é capitão das suas decisões, que você é quem tem as rédeas nas mãos, que você faz, que você viaja, que você compra, que você vende, que você tem lucros, que você vai e permanece tanto tempo aqui, ali, acolá, de acordo com o seu querer e com a sua vontade, pois a sua vida e o seu tempo não estão nas suas mãos, estão nas mãos de Deus. Então, veja comigo que nós podemos ter à luz do versículo 16, uma pretensão em 3 áreas. A pretensão do tempo, hoje ou amanhã. Veja comigo, versículo 13, hoje ou amanhã. Esse é a pretensão do tempo. Tanto hoje quanto amanhã, a pessoa pensa que está na mão dele. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou comprar, amanhã eu vou vender, amanhã eu vou ter lucro. Calma. Ponha Deus nisso, porque você nem sabe se estará vivo amanhã. A sua vida não lhe pertence, você não administra o seu futuro. Segundo, pretensão com respeito às escolhas. Passaremos. Essa é a questão da decisão. Eu vou fazer essa escolha. É o que o texto diz, nós iremos para a cidade tal, e nós passaremos lá 1 ano, nós temos um plano, nós temos um projeto, nós temos todo um estudo de caso, onde nós vamos fazer, conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, porque nós tomamos decisões, e realizamos as nossas ações, e somos soberanos nisso. Essa é a vã pretensão, que Tiago chama de pretensão arrogante, e ele chama de jactância maligna, porque exclui Deus, mas também as pretensões, elas podem tocar na área das habilidades. Veja você, no versículo 13 ainda, diz que nós negociaremos e nós teremos lucros. É o homem que toma a decisão, é o homem que acha que vai acontecer, vai fazer, vai ter resultado, vai ter lucro, porque ele quem planejou isso. E veja você, que o arauto chamado Covid-19 é suficientemente forte para colocar todas essas arrogantes pretensões e jactâncias malignas ao chão, e tirar toda essa altivez do homem, esvaziar sua bola, e mostrar para ele que ele é vulnerável, dependente e não autossuficiente. Pois bem, como nós podemos nos proteger dessas vãs pretensões, dessas arrogantes pretensões ou presunção? Primeiramente, eu acho que nós precisamos reconhecer e ter consciência da nossa ignorância. Olha o versículo 14 comigo. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, ponto. Com todo o nosso saber, com todos os nossos prognósticos, com toda a nossa provisão de tempo, com todos os nossos estudos, com toda a nossa ciência, com toda a nossa perícia, o texto é categórico, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Fomos pegos de surpresa, fomos apanhados nessa rede da ignorância.
E o mundo está em pânico. E as nações estão completamente aturdidas. Por quê? Porque nós temos que admitir a nossa limitação do saber com respeito ao futuro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Segundo lugar, ter consciência da nossa fragilidade. Olha comigo o versículo 14. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Note você a fragilidade da vida, a vulnerabilidade da vida. Morre o idoso, morre o adulto, morre o jovem, morre a criança, morre o rico, morre o pobre, morre o doutor, morre o analfabeto, mora o homem que mora no palácio, morre o homem que mora na palafita, mora o homem piedoso, morre o homem ateu. A morte é democrática e ela chega a todos. Ela é o sinal de igualdade na equação da vida, ela chega a todos. Por quê? Porque não importa a saúde que você tem, não importa o dinheiro que você tem, não importa o conhecimento que você tem, não importa o lugar que você mora, não importa o cargo que você ocupa, você e eu somos frágeis e vulneráveis. Mas ainda, terceiro lugar, como nos proteger desta presunção? Primeiro, saber da nossa ignorância. Segundo, saber da nossa fragilidade. Terceiro, saber da nossa total dependência de Deus. Olha o versículo 15 comigo. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos. Como também faremos isto ou aquilo. Então, deixa eu lhe dar um conselho. Não é clichê, não é clichê. Não é jargão religioso. Nós, se não temos este hábito santo, bíblico, correto, devíamos começar a ter, usar esta expressão, se Deus quiser, ou se Deus permitir, eu irei, eu pregarei, eu viajarei, eu negociarei, eu passarei tanto tempo na cidade tal, eu terei lucros, eu casarei, eu trabalharei. Se Deus quiser, se Deus permitir. Nessa conjuntura social, onde o nome de Deus tem sido banido da imprensa tantas vezes, da mídia tantas vezes, das cortes tantas vezes, do parlamento tantas vezes, dos palácios tantas vezes, das universidades tantas vezes, das escolas tantas vezes, do teatro tantas vezes, da literatura tantas vezes, é necessário reinserir a realidade de Deus, porque nós somos dependentes. Se Ele não quiser, não viveremos. Se Ele não quiser, não faremos. Se Ele não quiser, não viajaremos. Se Ele não quiser, não teremos trabalho. Se Ele não quiser, não teremos lucros. É dele que vem o nosso sustento e dele que vem totalmente a nossa proteção e cuidado para viver, para fazer e para acontecer. Se Ele não quiser, nada disso vai acontecer. Veja você, no versículo 16, ele mostra a necessidade de compreendermos que o nosso destino não está em nossas mãos. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Quando você faz um plano e não inclui a permissão de Deus ou a vontade de Deus nesses planos, Deus chama isso de jactância, e uma jactância arrogante.
é de você achar que você está no controle. Você tem o poder, você tem a força, você tem o controle, você tem o domínio. Isso é jactância e arrogância demoníaca. Isso é excluir Deus da sua pauta, da sua agenda, da sua vida, da sua família, das suas decisões. Isso é contrário ao cristianismo. Mas veja você, que no verso 17, ele estabelece algo interessante. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Diante da vulnerabilidade da vida, diante da brevidade da vida, porque a Bíblia compara aqui a nossa vida de uma maneira interessantíssima, como neblina. E você às vezes está andando por uma estrada e tem uma neblina de manhãzinha, daqui a pouquinho o sol brota, e a luz do sol chega, e o calor chega, e a neblina se dissipa, e ela vai embora. A Bíblia compara a nossa vida como um corredor veloz, como a agulha de um tecelão, ou como um breve pensamento, ou como uma flor que viceja, floresce, depois murcha e seca. A Bíblia compara a nossa vida como um corredor veloz. Então, diante desse fato de que você e eu somos vulneráveis, diante desse fato que você e eu não temos capacidade de tomar decisões e levá-las a cabo por nós mesmos, nós deveríamos viver a vida com mais antenas ligadas a quem está perto de nós. E se alguém chegar precisando de socorro, de ajuda, de uma mão estendida, não deixa para depois. Mesmo sabendo que você deva fazer o bem, não deixa para amanhã. Então o que o texto está dizendo é o seguinte: aproveite as oportunidades, viva cada dia. Todo dia viva na dependência de Deus, todo dia é dia de fazer o bem, todo dia é dia de investir no próximo, todo dia é dia de investir no reino, todo dia é dia de você pensar além de você mesmo, também no outro. Porque essas pessoas que estão com essas vãs pretensões e arrogantes pretensões, elas estão pensando nelas: eu faço, eu viajo, eu passo tanto tempo, eu vou ter lucros, eu vou comprar, o eu, sempre no centro, e ele fazendo para ele, ele trabalhando para ele, ele tendo lucro para ele, ele deixando as oportunidades passarem de fazer o bem. Você com esta crise está aprendendo algumas lições tão importantes. Primeiro, você e eu precisamos de muito menos para viver, muito menos do que você imagina. Você pode aprender a viver uma vida mais modesta, para ter mais condições de socorrer o necessitado à sua porta, de você não deixar de fazer o bem, porque tudo que Deus bota na sua mão, não é apenas para você comer todas as sementes, você precisa semear também essas outras sementes, lançar o seu pão sobre as águas. E na medida que você vai fazendo o bem, Deus vai multiplicando a sua sementeira, para que mais outras pessoas possam ser alcançadas. Então eu quero concluir. E ao concluir, eu quero dizer a você duas coisas. Primeiro, o perigo que é desobedecer à vontade de Deus quando você já a conhece. Esse é o alerta do último versículo, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. A omissão é um grave pecado. Ele não está falando de alguém que desconhece a vontade de Deus. Ele está falando para alguém que conhece a vontade de Deus, e mesmo conhecendo-a, não a obedece. Mesmo sabendo que precisa fazer o bem, porque fazer o bem é a expressa vontade de Deus, ele deixa de fazer o bem, e nisso, nessa omissão criminosa, ele está pecando. Segundo ponto, preste atenção comigo, é a obediência à vontade de Deus, o versículo 15.
No verso 15 diz: em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, nós passaremos por essa crise. Se Deus quiser, o Brasil se recupera economicamente. Se Deus quiser, os nossos empresários não vão quebrar e vão se recuperar. Se Deus quiser, os nossos empregados vão continuar trabalhando e botando pão sobre a sua mesa. Se Deus quiser, Deus há de proteger você e a sua família. Se Deus quiser, as nações vão ser poupadas desta grande pandemia e dessa grande calamidade. Se Deus quiser, nós viveremos. Se Deus quiser, a igreja vai ser mais viva. Se Deus quiser, a igreja vai ser mais quebrantada. Se Deus quiser, um grande avivamento vai varrer a igreja evangélica brasileira e mundo afora. Se Deus quiser, tempos novos hão de vir da parte de Deus, tempos de refrigério para a glória do seu nome. Se Deus quiser, Deus está no trono e nós somos totalmente dependentes dele. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.
Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, então nós vamos abrir a palavra de Deus para o nosso ensino nesta noite. E nós vamos ler Apocalipse capítulo 13, todo o capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Está escrito o seguinte: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Eu quero conversar então com vocês hoje sobre este tema, o anticristo, o agente de Satanás. Quem esteve conosco, segunda-feira passada, examinando Apocalipse capítulo 12, vimos que o dragão, representando Satanás, o diabo, a antiga serpente, com toda a sua fúria, atacou Cristo e a sua igreja. Mas vimos que ele foi derrotado no céu e derrotado na terra. Porém, ainda o dragão recebe permissão para perseguir a igreja com sua fúria mais terrível. E é isso que vamos ver neste capítulo 13. É sempre intenção de Satanás ou do dragão imitar a Deus. O dragão tenta imitar o próprio Deus Pai. E aí, como Jesus Cristo, Deus Filho,
ele se encarnou, então também Satanás vai querer imitar o que chamaríamos de uma antitrindade. O dragão representando o Deus Pai e o anticristo tentando representar o Deus Filho. E assim como Deus Filho se fez carne, agora Satanás vai querer uma espécie de simulacro da encarnação por meio da figura do anticristo. E é curioso que também surge uma outra besta, a besta que surge da terra, que nós chamamos de o falso profeta. É aquele líder religioso que vai facilitar e abrir caminho para o anticristo, que é um líder político. E desta maneira, o falso profeta vai ser uma espécie de simulacro da pessoa do Espírito Santo. Mas como o Senhor tem uma igreja, que é a noiva do Cordeiro, também o diabo vai querer um simulacro, uma imitação. Vai ser a grande Babilônia, chamada a grande meretriz. De tal maneira que vemos aqui a configuração do diabo num imenso esforço de querer imitar o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, inclusive criando uma falsa igreja, a grande meretriz, a grande Babilônia. Pergunta-se, qual vai ser o tempo da aparição do anticristo? Pois bem, embora o texto que lemos em 2 Tessalonicenses 2,7 nos informe que o mistério da iniquidade já está operando, porque já tem muitos anticristos no mundo, e desde o início foi assim. Mas esses anticristos predecessores estão simplesmente compondo esse mistério da iniquidade e preparando o caminho para este grande líder escatológico que a Bíblia chama de anticristo, ou a besta que surge do mar, ou o iníquo, ou o filho da perdição, ou o homem da desolação, ou o pequeno chifre lá da profecia de Daniel, capítulo 7. Mas quando a Bíblia vai circunstanciar a chegada desse personagem chamado de anticristo, ela nos dá 4 pistas. Primeiro, Paulo diz aqui em 2 Tessalonicenses 2,3, que vai ser no período da apostasia. Sempre houve apostasia. Mas Paulo fala de uma apostasia que tem um artigo definido, é a apostasia. Juntamente com a apostasia surge o homem da iniquidade. Então vai ser um período de grande apostasia, como nunca foi vista. Segundo, de acordo com Mateus 24, 21 e 22, no sermão profético de Jesus Cristo, vai ser também no período chamado de a grande tribulação. Terceiro, vai ser também no período em que vai haver a revelação do homem da iniquidade. Nesse período da apostasia, surge o homem da iniquidade. Vale dizer que homem da iniquidade, em 2 Tessalonicenses 2,3, a palavra iniquidade aí é anomia no grego. Ou seja, ele vai ser um homem sem lei. Se a apostasia está dominando, e o que é a apostasia? É a desistência da verdade, é o abandono da verdade, é não acolher os absolutos, é rejeitar qualquer parâmetro absoluto na vida, seja teológico, seja moral. Então notem vocês que o anticristo vem exatamente nesse lastro, vem exatamente com essa bandeira, já que o mundo não quer absolutos, o mundo está rendido ao relativismo, é terreno próprio para ele chegar, ele será o homem da iniquidade, o homem sem lei. E finalmente, esse período é chamado de o pouco tempo de Satanás. Pois bem, vamos analisar agora as várias facetas do anticristo. Eu quero trabalhar essa questão da contextualização melhor para a gente entrar na exposição de Apocalipse capítulo 13. No livro de Daniel, capítulo 7, fala também desse personagem. E esse personagem é retratado como a figura de 4 feras: o leão, o urso, o leopardo e outro animal terrível, que a Bíblia não menciona por nome, trazendo a ideia de que esse personagem chamado anticristo vai incorporar nele mesmo toda a fúria, todo o poder e toda a destruição dos grandes impérios
daquela época: Império Babilônio, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Romano, o Greco-Macedônio e o Império Romano. Então, essa mesma imagem é apresentada em Apocalipse capítulo 13. Esse homem vai configurar nele mesmo o poder e a fúria dos grandes impérios megalomaníacos e terríveis impérios do passado. Ele vai ser chamado de o pequeno chifre, e está escrito em Daniel 7:21, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. O anticristo vai fazer guerra contra o povo de Deus e vai prevalecer contra o povo de Deus, no sentido de levá-lo à morte, não à apostasia. Nesse sentido ele prevalece. Mas Apocalipse 12:11 diz que quando um cristão, diante de uma situação de perseguição, onde ele deve optar ou pela vida ou apostatar da sua fé, ele opta morrer do que apostatar, e desta maneira o anticristo prevalece contra esse santo, matando-o, e na mesma medida esse santo prevalece sobre o anticristo, derrotando-o, porque a igreja derrota o anticristo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Mesmo em face da própria morte, não amaram a sua própria vida. Pois bem, queridos irmãos, ainda Daniel 7:25 diz que o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Vai ser um tempo de terrível perseguição. Quando você vai para o ensino de Jesus em Mateus 24, versículos 15 a 28, Jesus faz uma introdução do anticristo na figura de Tito Vespasiano. Se você começar a ler Mateus 24, no sermão profético, você vai perceber que Jesus está falando da invasão de Jerusalém no ano 70. Mas ele faz essa introdução para levar você a uma análise mais profunda e mais longínqua da figura do anticristo. Da figura do anticristo. Da mesma maneira que o ataque a Jerusalém no ano 70, por Tito Vespasiano, entrando, destruindo, arruinando, queimando, massacrando, matando, e de uma forma tão avassaladora, vai ser desta maneira que este maior inimigo, ou mais terrível inimigo da igreja, vai atacar os santos, né? E agora você pode olhar comigo qual é a descrição que João faz. Aliás, preste bem atenção nisso. Dos escritores bíblicos, o único que chama esse personagem de anticristo, o anticristo, é o apóstolo João, e não em Apocalipse, mas nas suas epístolas. Daniel não o chamou de anticristo, Jesus não o chamou de anticristo, Paulo não o chamou de anticristo, quem o chama de anticristo é o apóstolo João. E o apóstolo João vai dizer que já saíram muitos anticristos por aí. O mundo está cheio deles. Por que significa a palavra anticristo? Anticristo pode ser tanto um Cristo substituto, como um opositor a Cristo. Esse prefixo anti pode significar um substituto, um outro Cristo, ou um opositor ferrenho de Cristo. Então, na verdade, há muitos anticristos. Todo aquele que nega que Jesus Cristo é em carne, esse é o anticristo. Em outras palavras, por que João está dizendo isso? Se vocês se lembram, no final do primeiro século, quando João escreveu o seu evangelho, as suas 3 cartas e o Apocalipse, estava dominando o mundo o pensamento grego. Vocês sabem disso. Roma dominou o mundo politicamente, mas Roma não conseguiu dobrar o mundo do ponto de vista filosófico. A filosofia grega, o pensamento grego, a língua grega dominava o mundo. Qual era o problema do pensamento grego? O pensamento grego era dominado pelo dualismo. Matéria má, espírito bom. Então, para os gregos,
Era impossível você afirmar que Jesus Cristo tinha um corpo físico, que ele tinha se encarnado, porque se a matéria era má. Jesus Cristo não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque não podia ser bom se ele tinha um corpo e a matéria é má. Então eles negavam a encarnação. E aí João vai dizer que todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse é o anticristo. Ele nega a divindade de Cristo, ele nega a perfeita humanidade de Cristo, ele nega Cristo. Então João vai tratar dessa questão desse anticristo, que muitos já saíram, mas ele vai falar de uma última hora, onde vem um personagem chamado de o anticristo. Como é que Paulo chama esse indivíduo? Como é que Paulo descreve esse indivíduo? No texto que nós lemos, Paulo vai dizer que o anticristo surgirá na grande apostasia. Você acha que está tendo apostasia hoje? Você já poderia caracterizar o mundo hoje como um período de apostasia? Pense comigo. Pense comigo. Se você olha para o berço do protestantismo, que é a Europa, praticamente a Europa toda hoje apostatou. Praticamente. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Se você para perceber que o Ocidente é evangelizado a partir da Europa vem para a América do Norte. Hoje, boa parte das igrejas históricas da América do Norte já também estão se apostatando. O liberalismo entrou. Os seminários tomados pelos liberais, não se acredita mais na Bíblia. As denominações históricas hoje estão perdendo membros ano após ano, ano após ano, ano após ano. Se você olha para a América do Sul, você vai encontrar tanto o liberalismo de um lado, quanto o sincretismo religioso do outro. Se você olha para o Oriente, você vê que as grandes religiões orientais, inclusive o islamismo, que hoje é a maior religião isolada do mundo, com mais de 1 bilhão de adeptos, negam a Cristo, budismo, hinduísmo e etc, etc. As seitas entrando. Quando você olha todo esse panorama, você pode dizer, não, nós chegamos a esse período de apostasia. E Paulo vai dizer que esse anticristo não é uma instituição, não é um governo geral, é uma pessoa. E diz o versículo 4 que ele vai ser objeto de adoração, que ele vai se assentar na casa de Deus como se fosse Deus, exigindo adoração como se fosse o próprio Deus. A Bíblia diz que vai se fazer milagres de mentira, e é por isso que ele vai seduzir. Agora, para um pouquinho, só na cultura brasileira, vocês acham que os falsos milagres têm sido usados hoje no campo religioso para atrair gente, para enganar pessoas, para juntar multidões? Pois essa é uma estratégia antiga. Essa vai ser a estratégia do anticristo. Ele vai realizar milagres, até fogo do céu vai cair. Para quê? Para seduzir as pessoas com poder sobrenatural. E então diz a Bíblia que ele só pode ser revelado depois que aquilo e aquele que o detém for removido, versículos 6 e 7, 2 Tessalonicenses, mas aí fica uma coisa complexa de você entender, e eu hoje não estou com muita preocupação de pregar um sermão como se fosse um sermão, mas quero mais dar uma aula, porque esse assunto é complexo, e é preciso que a gente examine devagar com vocês. Então veja bem, o que Paulo está querendo dizer com isso? Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, preste atenção lá comigo. Versículo de número 6, ele diz assim, e agora sabeis o que o detém. Mas no verso 7, ele muda a figura e diz o seguinte, com efeito o mistério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então ele diz de o que o detém e aquele que o detém. Pergunta, o que detém o anticristo? Quem é aquele que hoje está detendo o anticristo? Por que ele não se manifestou ainda? Então vamos parar um pouquinho para pensar. Ele vai ser o homem da iniquidade. O que é iniquidade? Anomia, o homem sem lei. Então, a maioria dos estudiosos entende que o detém é a lei. Você vive no Brasil, o que nós temos no Brasil? Uma Constituição, não é isso? Nós somos regidos por essa Constituição. Tem normas, tem regras, tem leis, tem parâmetros.
Se um governante quebrar, ele se torna culpado. Se um cidadão comum quebrar, ele se torna culpado. Ele vai ser julgado de acordo com os parâmetros, com as leis prescritas ali. E o que é aquele que o detém? É o governo institucionalizado. Não importa o regime de governo. Existe um governo, existe norma, existe lei, existe parâmetros. O que o texto está dizendo é que quando o anticristo vier, ele vem como um líder mundial. E ele entra exatamente nesse veio do relativismo, ele entra exatamente nesse veio onde as pessoas não querem regras, não querem normas, não querem leis, não querem parâmetros, não querem absolutos. E ele chega exatamente nessa conjuntura para oferecer ao mundo que está caótico um tempo de paz e prosperidade. E o historiador Arnold Toynbee diz que o mundo já está preparado para qualquer líder mundial que oferecer para ele prosperidade e paz. O cenário está pronto. Então, dito isso, meus irmãos, é preciso ainda dizer o seguinte, que esse anticristo vai ser derrotado fragorosamente, com o sopro da boca do Senhor Jesus Cristo, na sua manifestação, na sua gloriosa vinda. Então, assim como nós estudamos na segunda-feira passada, que o dragão foi derrotado no céu e na terra, também o anticristo será derrotado diretamente pelo Senhor Jesus. Preste atenção, a derrota do anticristo não vai ser pela igreja. Quem vai derrotar o anticristo é o Senhor Jesus. Nós vamos vencê-lo, no sentido de que nós venceremos o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, mas ele vai ser liquidado quando Jesus vier na sua glória e vai matá-lo com o sopro da sua boca. E o que vai acontecer? Apocalipse 19:20 diz que ele vai ser lançado no lago do fogo. E diz Apocalipse 20:10 que o diabo, o anticristo e o falso profeta vão ser atormentados nesse lago de fogo de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então nós estamos tratando de um inimigo feroz, mas o inimigo já está com a sua sentença lavrada, ele já está derrotado. A vitória é nossa em Cristo Jesus. Dito isto, amados irmãos, agora vamos entrar, desculpem dessa longa introdução, vamos entrar em Apocalipse capítulo 13. Vamos ver a descrição do anticristo. Primeiro, olha aí comigo o versículo 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmios. O que significa vi emergir do mar? O que significa isso? A Bíblia interpreta a Bíblia, então lá em Apocalipse 17:5 está escrito o seguinte, olha aí comigo. Apocalipse, deixa eu ver, é 15, não é 5 não, Apocalipse 17:15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Quando diz que esse anticristo vai ser uma besta que vai emergir do mar, está significando o seguinte, ele vai emergir do caos, da confusão, do burburinho, das tormentas das nações e dos povos. É nessa conjuntura de caos político, de caos econômico, de caos social, de caos moral, de caos religioso, de apostasia, é nessa conjuntura que ele se levanta e que ele se desponta. Então vai ser um momento de convulsões naturais, de acordo com Jesus lá no Sermão do Monte, terremotos, epidemias e fomes. Vai ser um momento de convulsão social, de guerras e rumores de guerras. Surgirá num tempo de profunda inquietação religiosa, ele vai brotar no período da apostasia. E ele vem para quê? Vem para oferecer ao mundo a solução. Paz, paz. Paz, paz. Então vai ser um líder carismático. Ele vai ser um homem de uma capacidade incrível, de realizar prodígios incríveis, de fazer façanhas incríveis.
E ele vai atrair gente do mundo inteiro para ficar seduzido pelo seu poder, pela sua força e pela sua capacidade de fazer coisas extraordinárias. Em segundo lugar, ele incorpora, olha comigo 13:2 agora. Ele incorpora todo o poder, força e crueldade dos grandes impérios do passado. A besta que via era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Se você para perceber esses animais, são os animais lá de Daniel, capítulo 7. Esses animais representam esses grandes impérios que dominaram o mundo: Babilônia, Medo-Persa, Greco-Macedônia e Roma. Então, se você pensa num império que tem poder, que tem força, agora pense comigo, todos os impérios juntos. Agora pense comigo em todos os impérios juntos, incorporando num único homem, num único líder. E pensem mais, que esse líder não tem apenas toda a força desses impérios políticos, mas tem a própria força e autoridade de Satanás, que lhe é concedida. Então ele vai ser um líder incomum, ele incorpora todo o poder desses impérios anticristãos. Mas mais ainda, em terceiro lugar, ele agirá no poder de Satanás. Olha comigo o versículo 4. E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Preste bem atenção nisso aqui. Porque esse líder é uma espécie de encarnação de Satanás, o dragão, e porque Satanás vai dar para ele seu poder e sua autoridade, as pessoas no mundo inteiro vão adorar o dragão. Irmãos, nós estamos vivendo uma época de reavivamento satânico. Nenhuma religião cresce mais no mundo hoje do que o satanismo. Hoje as pessoas não têm mais constrangimento dizendo: eu adoro a Satanás, e dispor isso em praça pública. Então essa época vai ser uma época em que o diabo vai ser adorado abertamente, e as pessoas vão adorar o próprio anticristo, a própria besta, com uma grande pergunta: quem poderá pelejar contra ela? Olha o versículo 4, quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Ou seja, ele é um líder singular e ele parece ser um líder imbatível. Essa vai ser a grande opinião das pessoas no mundo inteiro. Mas mais um pouquinho, vamos pensar nisso. Esse anticristo, ele vai realizar, além desse poder, grandes milagres. O texto de Paulo chega a dizer que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então preste atenção numa coisa: não embarque na ideia de que todo milagre é de Deus, não. Porque hoje tem essa ideia popular: mas tem milagre de Deus. Não, o diabo faz também, o anticristo vai fazer também, até fogo do céu vai cair, numa tentativa, num simulacro lá de imitar Elias. Mas são milagres da mentira, com um propósito não de esclarecer, mas de enganar, com um propósito não de levar a pessoa aos pés do Senhor Jesus, mas levar as pessoas aos pés do dragão, para adorá-lo. Mais do que isso, irmãos, o anticristo vai governar na força de Satanás. Se você ler o versículo 2 direito, vamos ler essa parte finalzinha lá comigo, por favor. 13:2, só a parte final. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Preste atenção nessas três palavras: deu o dragão, que é o diabo, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então o anticristo era um líder incomum. Nunca houve, nunca haverá um líder humano, político, com esse poder, com esse carisma, com essa capacidade, com essa destreza, com essa possibilidade de realizar coisas naturais e sobrenaturais. Qual a conclusão que as pessoas vão chegar? O anticristo será irresistível. Versículo 4, é o que está escrito aí: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Resultado disso, irmãos, é que a besta, o anticristo, será objeto de adoração.
objeto de adoração. E você percebe que ao longo da história, sobretudo do século XX para cá, quantos ditadores que foram adorados como uma divindade. Você pega, por exemplo, não sei se você já assistiu algum vídeo da Coreia do Norte, como é feita uma doutrinação nas escolas infantis, todo dia, para que as crianças venerem o imperador, venerem o seu líder, como uma divindade. Como foi feito isso no Império Romano no passado. Como é feito ainda hoje em alguns lugares. Tudo isso é uma espécie de preparação para esse grande clímax, quando Satanás e o seu agente principal será adorado. Agora, quando você olha, você vai notar que é feita uma imagem do anticristo, o falso profeta faz isso, e leva as pessoas a adorarem a imagem do anticristo. Agora pense comigo hoje como é que é a história do culto às imagens, o culto aos ídolos. Quando a Bíblia diz que o ídolo é nada, mas o que está por trás do ídolo são os demônios. Então toda essa questão da idolatria já é uma espécie de preparação para o mundo adorar o anticristo e a imagem dele com muita naturalidade. Com muita naturalidade. Está escrito em 2 Tessalonicenses 2,4 que o anticristo fará forte oposição a toda adoração que não seja ele mesmo, a ponto de se assentar no templo de Deus e resistir a qualquer culto que não seja ele, perseguindo o povo de Deus. Agora notem comigo 13, versículo 8, que amplitude terá essa adoração do anticristo? Você pode ler o versículo 8 comigo, vamos lá? E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu chamo a sua atenção para um ponto fundamental aqui, para aquietar o seu coração, para você não ficar com uma vírgula de medo. Quem vai adorar o anticristo? Quem? Todos, exceto quem? Exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então preste atenção nisso aqui. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, seu nome está onde? No livro da vida. Sabe quantos que têm o nome no livro da vida que vão adorar o anticristo? Nenhum. Nenhum. Sabe quantos o Senhor Jesus salvou e vai perder para o anticristo? Nenhum. Sabe quantas ovelhas de Cristo vão ser arrebatadas das mãos dele? Nenhuma. Isso não significa que o anticristo, quando for levantado, não vai matar muitos santos. Porque veja o verso 7 comigo aí. Pode ler o 7 comigo? Vamos lá? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, o governo do anticristo vai ser universal. E nesse governo universal, ele vai atacar a igreja, ele vai perseguir a igreja. Então, nota de rodapé aqui. Eu não quero entrar no aspecto polêmico das correntes escatológicas, mas há uma corrente escatológica muito comum no Brasil, e eu um dia, lá no passado, já pensei dessa forma também. Hoje, graças a Deus, acho que a posição que entendo ser a mais consistente não é essa, é de que a igreja não vai passar por esse momento. A igreja vai ser arrebatada secretamente, e quando o anticristo chegar, nós não estamos mais aqui para ver e para contar a história, então eu não vou enfrentar esse negócio não. Mas não tem base bíblica isso não. Tem base bíblica não. A igreja vai estar aqui sim. A igreja vai passar pela grande tribulação sim. A igreja sempre foi uma igreja de mártires sim. Os santos aqui são os santos, é a igreja. Não temos outro povo, é a igreja. É a igreja.
A igreja não será tirada da tribulação, no sentido de não enfrentá-la. A igreja vai ser arrancada do meio da tribulação, porque é no meio dessa grande tribulação que Jesus Cristo vem com grande poder e glória e mata o anticristo com o sopro da sua boca, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor, e o anticristo e o falso profeta e o dragão lançado no lago do fogo para ser atormentados por toda a eternidade. Então, meus amados irmãos, vamos olhar agora como este anticristo vai perseguir e se opor abertamente a Deus e à igreja de Cristo. Eu vou ler alguns versículos para vocês perceber isso. Está lá em Daniel 7:25 e outros textos da Bíblia. Está escrito assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. Paulo diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. João declara: e ele abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome. E ainda, este anticristo que nega o Pai e nega o Filho, ele está perseguindo a Deus e perseguindo a igreja de Deus, falando mal de Deus, falando mal da igreja. Se você perceber comigo, olha aí versículo 6, 13:6, você pode ler? Pode abrir comigo? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Vamos entender isso aqui. Ele não pode lutar contra Deus, ele não pode lutar contra os crentes que já morreram e foram para o céu. O que é que ele fala? Ele blasfema, fala mal, ele insulta. Os que estão na terra, ele vai lutar contra eles e prevalecer. O que significa prevalecer? É a ideia de que um dia, possivelmente, se nós estivermos vivos nessa geração, vamos ter que enfrentar isso. Ou você nega Jesus, ou eu te mato. Algumas pessoas dizem: ah, pastor, mas eu acho que eu não tenho coragem, não. Se na hora eu fraquejar, e se na hora eu não tiver peito e coragem? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os mártires que foram para as fogueiras, que foram para as arenas, que enfrentaram feras, que foram crucificados, eles eram gente igual a você e a mim. Eles não eram super crentes, eles eram crentes. Se Deus permitir que a nossa geração enfrente uma situação dessa, Ele mesmo nos capacitará para enfrentar, irmãos. É óbvio. Essa força não vem de dentro, essa força vem de cima. Essa força não vem da terra, vem do céu, não vem do homem, vem de Deus. Louvado seja o Senhor. Se nós precisarmos fazer uma opção entre a apostasia e a morte, nós que pela graça de Deus somos lavados no sangue do Cordeiro e temos nosso nome no livro da vida, nós não titubearemos. Agora, os crentes nominais não vão aguentar. Sabe o que é crente nominal? É o crente que é membro da igreja, mas nunca nasceu de novo. É o crente que tem nome de crente, tem o nome no rol da igreja, mas ele nunca teve uma experiência de conversão, de novo nascimento. O nome dele está no rol da igreja, mas não está no livro da vida. Esse não vai aguentar, esse vai apostatar, esse vai abandonar, esse vai adorar o anticristo. Esse vai fugir da morte. Esse vai se render ao dragão e ao seu enviado. Agora notem vocês, e eu quero concluir aqui a manifestação do anticristo. Hoje ele está presente nos seus precursores. Há muitos anticristos. Se você me pergunta se o anticristo já está aqui, eu não posso afirmar. E penso que aquele que afirmar corre um grande risco. Porque se ele é um homem, e se ele já está presente, eu estou marcando a segunda vinda de Cristo. E marcar a segunda vinda de Cristo é uma tolice. Toda pessoa que marcou, fracassou. O que nós podemos afirmar, e Paulo já afirmava no primeiro século, é que o espírito da iniquidade já opera. Que os anticristos estão por aí. E todos eles são precursores deste o anticristo.
E o anticristo virá quando? No período de apostasia, da grande tribulação e do pouco tempo de Satanás. Quando ele se levantar, então de fato será esse tempo de anarquia, de apostasia, sem lei, quando ele vai se apresentar como alguém para reunir tudo e todos à sua volta. Muito bem, qual é o seu número? Está escrito aí, capítulo 13, versículo 18. Eu quero ir para o finalzinho agora. Ora, o seu número é 666. O que significa isso? É claro que ao longo da história muita gente pensou muita coisa sobre esse número. Lá no primeiro século, todo mundo tinha certeza que era o Nero. Depois que o Nero morreu, eles pensaram que o anticristo seria o Nero redivivo. É por isso que quando Domiciano assumiu o governo em 81, ele foi chamado de segundo Nero. Depois, na Idade Média, nos reformadores, nas confissões reformadas do século XVI e XVII, todos pensaram unanimemente que o anticristo era o Papa. E fizeram até algumas análises muito curiosas, porque se você botar Vicarius Filidei em algarismos romanos, dá exatamente 666. Então os reformadores todos disseram, não, o anticristo é o Papa, e eles tinham motivos. Por que eles tinham motivos? Pensem comigo. O papado historicamente começou em 607, com Bonifácio III. Pega comigo que a reforma aconteceu em 1517, certo? Então nós estamos falando aí de praticamente 1000 anos, de apostasia, de desvio da verdade, de opressão à igreja, de massacre aos cristãos. É claro, se você tem 1000 anos nas suas costas, numa liderança desta forma, talvez você subscrevesse a mesma ideia. Hoje alguém pensa que o anticristo foi o Hitler, outro pensa que foi o Mussolini. O certo é que a única evidência que nós temos que o número dele é número de homem, e é 666. O que significa isso? Penso eu que a melhor interpretação é que o tríplice 6 é o tríplice imperfeito, porque o 6 é o número que não chegou à perfeição, o número 7. Se ele é o tríplice 6, ele é a completude da imperfeição, da iniquidade, da maldade, da crueldade, da violência. Como todo o livro de Apocalipse é um livro altamente simbológico e enigmático no que tange aos seus símbolos e figuras, João certamente está querendo dizer que o anticristo vai reunir em si a plenitude da imperfeição, da iniquidade, da violência e da maldade. Esse vai ser o anticristo. E eu quero concluir então dizendo para você que a limitação dele, ele tem limitação quanto ao poder. Ele não pode tudo, ele não faz tudo. Sabe por quê? Que ele vai pelejar contra os santos e os vencer, exceto aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Então, contra os crentes verdadeiros, ele não vai poder fazer nada, a não ser matá-los. Mas matar um crente não é derrotar um crente. Louvado seja Deus. O crente tinha uma coisa tão maravilhosa que mesmo morrendo ele vence. Mesmo morrendo ele vence. Então os que já estão no céu não podem fazer nada, ele só blasfema, só fala mal. Os que estiverem na terra, ele vai perseguir e talvez vai matar, mas quando o crente morrer, vai vencê-lo. Então ele é limitado quanto ao poder. Mas ainda, finalmente, sua destruição será o quê? Total. A sua destruição será total. Eu só chamo a sua atenção para nós lermos 4 textos para encerrar. O primeiro texto é 2 Tessalonicenses 2,8. Quando o Senhor Jesus Cristo, com o sopro da sua boca, destruirá o anticristo, ou o homem da iniquidade, pela manifestação da sua vinda.
A ideia aqui é de aniquilar, é de destruir, não de desfazer, mas de tirar todo o poder, toda a força, toda a autoridade, todo o domínio e despojá-lo de completa a capacidade dele, dizendo: agora você está derrotado, agora você está destruído, agora você está liquidado, agora você vai ser lançado no lago do fogo. É isso que Jesus vai fazer com ele na sua segunda vinda. Segundo texto, que eu gostaria que você pudesse entender, é Daniel 7,26, Jesus vai tirar o domínio do anticristo para o destruir e o consumir até o fim, está escrito lá. O consumir e o destruir até o fim, não é uma vitória parcial, é uma vitória completa. Terceiro, Cristo, 1 Coríntios 15:24, está escrito que Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Louvado seja Deus. Agora, para fechar, vá comigo para Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Eu quero que a igreja fique de pé, e nós vamos ler esses dois últimos versículos de pé, porque é a coroação da vitória da igreja, e a derrota final e completa do diabo e de seus agentes. Louvado seja o Senhor. Apocalipse 19, 20, toda a igreja comigo em voz bem clara e bem eloquente, vamos lá? Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos, dentro do lago do fogo que arde em enxofre. Agora toda a igreja, capítulo 20, versículo 10, vamos lá? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Senhor. Os inimigos da igreja estão derrotados, estão lançados no lago do fogo, e a igreja vai habitar com o Senhor. Não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter luto, não vai ter lágrimas, não vai ter pecado, não vai ter tristeza, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa boa é pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 16 até o verso 34. Peço que você, após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem comigo. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, referindo-se a Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. E então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio.
o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. E outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Hoje eu quero adotar um método distinto, diferente. Vou adotar o chamado método Lectio Continua, que é analisar o texto sem uma estrutura homilética, mas caminhando com o texto na medida em que ele está sendo escrito. O apóstolo Paulo está aqui no meio da sua segunda viagem missionária. Ele já tinha passado por uma cidade que era uma colônia romana, Filipos, já tinha passado também por Tessalônica, que era a grande capital da província da Macedônia, terra de Alexandre o Grande, já tinha também passado por Bereia, e em todas essas cidades enfrentando muitas dificuldades, perseguição, sendo escorraçado, expulso, enxotado. E ele chega então em Atenas como que corrido, às pressas, por fugir, sair de Bereia, deixando para trás até mesmo seus colegas de equipe missionária, Timóteo e Silas, e chega agora nessa cidade que é a capital intelectual do mundo. É a terra dos grandes luminares da filosofia, a terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, a terra dos luminares do pensamento humano, dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. E diz o texto que ele chega nessa cidade, que é uma cidade extremamente culta e ao mesmo tempo extremamente idólatra. Para vocês terem uma ideia, na época que Paulo esteve aqui, segundo Plínio, havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses em Atenas. E se levou Suetônio a afirmar que para cada pórtico, para cada casa, havia um altar a uma divindade diferente. Era uma floresta de ídolos. Era uma cidade aspergida pela cultura humana e ao mesmo tempo entregue à mais densa ignorância e cegueira espiritual. Isso retrata que QI elevado, capacidade intelectual avançada, cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, não abre o campo da visão espiritual. É possível que você tenha uma pessoa extremamente culta e ao mesmo tempo rendida à mais tosca ignorância espiritual. Isso aconteceu em Atenas. Isso levou Diógenes a satirizar como Atenas, saindo certa feita, meio-dia, sol a pino, com a lanterna acesa na mão, procurando atentamente alguma coisa, e quando alguém o aborda e disse: o que você procura, Diógenes? Ele respondeu: eu procuro um homem, porque nessa terra só tem deuses.
Era uma terra de muitos deuses. E é aqui que Paulo chega. E agora eu peço que você acompanhe comigo o raciocínio. Então, ele vai nos informar, no versículo 16, que enquanto Paulo os esperava em Atenas, ele está se referindo, conforme o verso 15, a Silas e Timóteo que tinham ficado para trás. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, note você que Paulo não é um turista. Paulo não chega em Atenas como se hoje fosse com um telefone na mão, tirando foto, admirando os monumentos, que beleza, que arquitetura, lá está o Partenon, tão belo, tão extraordinário, tantos templos dedicados a tantos deuses. Não, o espírito dele se revolta. Aquilo que entristece a Deus, entristece a Paulo. Aquilo que afronta a Deus, afronta o espírito de Paulo. Ele não está encantado com a beleza da cidade, não. Ele está, conforme o texto diz aqui, revoltado, o espírito revoltado em face da idolatria. Não é da idolatria, não, da idolatria dominante. Em outras palavras, a cidade está rendida aos ídolos, debaixo do governo, do controle dos ídolos. Agora, não adianta ficar só revoltado, não. Ele toma uma decisão, ele faz algo por causa disso. Por isso o verso 17 diz, por isso, em consequência disso, ele fazia o quê? Dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Paulo tinha uma estratégia, chegava numa cidade, se tinha uma sinagoga, é para lá que ele ia em primeiro lugar. Por quê? Porque lá na sinagoga tinha quem? Judeus. Tinha mais quem? Gentios, prosélitos, chamamos de pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo. E por que ele ia para lá? Porque essas pessoas já acreditavam no Antigo Testamento. Qual era o papel dele na sinagoga? Era provar para eles, dissertar, argumentar com eles, que este Jesus que ele está anunciando é o Messias. Então esse era o ponto dele. Mas não apenas ele ia para a sinagoga, conforme o texto nos diz, mas ele também, versículo 17, todos os dias ele estava na praça, entre os que se encontravam ali. Entendamos, praça para os gregos não é praça como nós temos hoje, com jardins, com bancos, com árvores, não. Praça era a ágora dos gregos, e a ágora dos gregos era o local onde as pessoas expunham as suas ideias, onde os filósofos discutiam a sua cosmovisão, onde as pessoas olhavam para os grandes oradores gregos e não, eu sou partidário do orador A, eu sou partidário do orador B, onde as pessoas definiam a sua cosmovisão e seguiam a filosofia de vida. Então, notem o verso 18. E alguns dos filósofos, que estavam certamente na praça, epicureus e estoicos, contendiam com ele. A pergunta é, quem são esses pensadores? Primeiramente, olhe comigo os epicureus. O que eles pensavam? Os epicureus tinham uma filosofia de vida, que era o seguinte: o prazer é a razão da vida. Eu vivo para o prazer. Não tem amanhã, não tem acerto de conta, não tem eternidade, não tem juízo final. A vida é só o pequeno percurso do berço à sepultura. Então vamos beber todas as taças dos prazeres. Vamos curtir a vida. E o lema deles é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo vai dizer para esses filósofos, não senhor, tem acerto de conta sim, tem juízo final sim, tem um juiz escalado sim, tem uma prestação de conta sim, e é preciso que todos se arrependam, porque esse dia do juízo vai chegar. Então ele está destruindo os pilares da filosofia epicurista. Mas tem mais, ele estava discutindo também, diz o texto aí, com os filósofos estoicos. E quem são os estoicos? O que pensavam os estoicos? Os estoicos eram fatalistas. Os estoicos defendiam a tese de que a vida está fechada num claustro onde o homem não consegue sair. Ele está debaixo de um destino implacável. É a filosofia da Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não tem saída, não tem esperança, não tem mudança, não tem jeito. E Paulo diz, não, vocês estão errados. Estão errados.
Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. É possível ter mudança sim. Deus é o Deus que perdoa pecado sim. Deus é o Deus que abre a porta da salvação sim. Deus é o Deus que dá a chance e a possibilidade do homem ter uma nova vida, um novo coração, uma nova mente, uma nova família, uma nova pátria. É possível ser salvo e sair dessa prisão que a filosofia estoica pregava. Bom, diante das argumentações de Paulo, alguém pergunta lá, havendo quem perguntasse, verso 18, que quer dizer esse tagarela? A palavra tagarela é uma palavra muito curiosa no grego. A palavra significa aqueles pássaros que ficavam nos esgotos comendo sementes. O que estão falando de Paulo é o seguinte: Paulo está falando o que ele não entende. Ele não é como nós, filósofos, que pregam a ideia que nós construímos. Ele está falando palavras a esmos. Ele está falando sem entender o que está falando. Ele é um tico-tico no fubá, diríamos nós hoje. Então chamam o pregador de tagarela, como se alguém que falasse sem compreender o que estava dizendo. Mas por que eles chamam Paulo de tagarela? Outros diziam assim: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. O que ele está querendo dizer com isso? Atenas tinha mais de 30 mil deuses, mas eles não tinham escutado sobre esses dois que estão falando aqui, Jesus e a ressurreição. Na cabeça deles, Paulo está pregando mais duas divindades que eles não conheciam, uma masculina, Jesus, e outra feminina, a ressurreição. Para eles a ressurreição era como se fosse uma divindade. Então eram estranhos deuses para eles. Então vejam vocês que a cidade mais culta do mundo da época acha que o pregador do evangelho é um tagarela e acha que Jesus é um Deus desconhecido para eles. É um Deus estranho para eles. Estranhos deuses. Agora, qual a consequência disso? Versículo 19. Então tomando consigo levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Preste atenção. Na cidade mais culta do mundo, o pregador é um tagarela. Jesus é um Deus estranho. E mais do que isso, para eles isso é uma nova doutrina. É algo completamente estranho. Irmãos, é curioso isso, porque hoje, se você sair pelo mundo afora e perguntar quem é Jesus, as pessoas não conhecem, não sabem a história do cristianismo, não sabem que ele é o Filho de Deus, que ele nasceu, que ele viveu, que ele operou milagres, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele voltou para o céu, que ele está no trono, que ele voltará, que ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, mesmo nos redutos mais cultos do mundo. Então pegam Paulo e levam para o Areópago. O Areópago não é apenas um maciço rochoso na cidade de Atenas, não. Areópago era o supremo tribunal dos gregos, onde ninguém podia ensinar uma nova ideia, uma nova filosofia na cidade, embora tão eclética, sem passar pelo filtro e sem passar pela aprovação desse supremo tribunal dos gregos, que era o Areópago. Então, Paulo é levado para lá, para dar explicações. Queremos saber que nova doutrina é essa que ensinas. Eles não conheciam o evangelho, eles não conheciam Jesus. E eles explicam, versículo 20: posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Então o pregador é um tagarela, Jesus é um Deus estranho para eles, é uma nova doutrina. Eles estão querendo saber que coisa estranha é essa, que venha a ser isso. Agora, por favor, bota na tela para mim versículo 21, para toda a igreja ler comigo. Vamos ler juntos o versículo 21, toda a igreja. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Meus irmãos, isso é para mim muito impactante. Porque Paulo está numa grande metrópole. Ele acaba de chegar na cidade. Ele percorre a cidade. Ele vai para a sinagoga, ele vai para a praça. Todo dia está discutindo com os filósofos. E de repente, o impacto é tamanho que todos os de Atenas, mas não só os moradores residentes de Atenas, não. Também os estrangeiros residentes, ou seja, era uma cidade universitária.
Devia ter grandes núcleos de estudantes estudando em Atenas. Grandes estudiosos estavam lá em Atenas. E a cidade toda não falava de outra coisa, não ouvia outra coisa, a não ser as últimas novidades que Paulo estava pregando. Já pensou no impacto disso? Hoje nós, se chegarmos numa cidade grande como era Atenas, com todos os recursos da tecnologia, da comunicação, talvez não produzimos impacto. Depois de 10 anos estávamos lá. Olha o impacto desse homem nessa cidade. Então Paulo é levado para lá para dar explicações. E o versículo 22 diz: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Eu acho que Paulo aqui nos ensina princípios de abordagem e de comunicação. Porque diz o texto que o espírito dele estava revoltado. Revoltado por causa de quê? Por causa da idolatria que estava reinando na cidade. Mas na hora que vai dirigir esse público com o coração completamente convulsionado, ele é extremamente polido, extremamente educado, extremamente estratégico. E ele diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O que ele está fazendo? Levantando o moral do pessoal. Se você estudar oratória um pouquinho, você vai ver que isso é uma técnica de oratória. Você vai, por exemplo, num tribunal, um grande orador, primeiro ele coloca a pessoa lá em cima, depois tira a escada. Não é assim? Depois tira a escada. Senhores atenienses, eu poderia dizer: senhores atenienses, sois ignorantes. Pronto, perdeu o auditório. Senhores atenienses, percebo que estáis completamente perdidos, escravos dos ídolos. Perdido, perdeu o auditório. Eu nunca esqueço de um fato, pastor Ival, muito curioso. Eu tinha um querido membro da igreja, na congregação que eu trabalhei como seminarista, e ele gostava de fazer visita comigo. Mas eu passava muito constrangimento com ele. Porque ele chegava numa casa, servisse uma imagem. Você sabia que esse negócio é do diabo? E quase que eu tinha que sair corrido da casa, porque a pessoa falou: então vai embora daqui, ué. Ou seja, não é uma boa abordagem, é? Não é uma boa abordagem. Então Paulo é estratégico. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Agora preste atenção no que ele vai dizer. Versículo 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto. Para um pouquinho aqui. Paulo não é um turista. Paulo passa e observa. Que tem gente que passa, tira foto, faz um filmezinho e não observa nada. Passa, olha e não aprende nada. Paulo não passa só admirando a arquitetura, passando e observando os objetos do vosso culto. E aí ele diz: encontrei um altar. Tinha mais de 30 mil altares. Eu encontrei um altar. E nesse altar estava escrito: ao Deus desconhecido. Paulo pega o gancho. Nós precisamos aprender a encontrar ganchos, conexões para pregar o evangelho. Essa percepção, essa lucidez espiritual. O que significava o altar ao Deus desconhecido? É porque os atenienses acreditavam que os deuses do Olimpo, os deuses do panteão grego, eram deuses iracundos, vingativos. Então, na cabeça deles, se porventura existisse uma divindade que não tivesse um altar na terra, essa divindade ficaria furiosa e fuzilaria as pessoas com a sua ira. Então, com medo de que porventura alguma divindade tenha sido esquecida, o que eles fizeram? Levantaram em Atenas um altar genérico, sem rótulo, com o seguinte pensamento: se porventura nós esquecemos algum Deus, olhando para esse altar aqui, não vai nos fuzilar com a sua ira. Então Paulo pega esse gancho e vai dizer o seguinte: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, a partir agora do verso 24,
Paulo começa a tratar especificamente do Deus que eles não conheciam, dentre mais de 30 mil deuses que eles adoravam, o único Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro. Quem é esse Deus? Veja a definição do verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Preste atenção nisso. As ideias evolutivas já estavam lá em Atenas como semente. E Paulo não tem nenhum constrangimento de, na capital intelectual do mundo, diríamos nós, que se levantaria em Harvard, se levantaria em São Paulo na USP, para dizer que o mundo não foi uma geração espontânea, o mundo não é produto de uma explosão cósmica, o mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de humanos, o mundo foi criado, e tudo que nele existe foi criado, e criado por esse Deus que eles não conheciam. Mas esse Deus não é apenas o Criador. O verso 24 diz, sendo Ele Senhor do céu e da terra, ou em outras palavras, esse Deus não é uma divindade tribal, esse Deus não é um ídolo forjado pelo homem, esse Deus é o Criador e Ele é o Senhor do céu e da terra, Ele é o Senhor do universo. E tem mais, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Bom, aqui ele está desconstruindo toda a ideia de muitos templos e vários altares para que essas divindades sejam adoradas. Deus não cabe em nenhum templo que o homem constrói com as suas mãos. Nem os céus dos céus pode contê-lo. Verso 26, preste atenção aqui. Verso 26, versículo 25 ainda. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Então o que está acontecendo aqui? Os deuses pagãos precisavam de que alguém oferecesse a eles sacrifícios. Eles dependiam disso. Por isso levantavam tantos altares para eles. Deus não precisa ser servido. Se você adorar a Deus, Ele é Deus. Se você não adorar a Deus, Ele é Deus do mesmo jeito. Ele não depende de você adorá-lo para ser Deus, não. Ele é Deus. Ele não é servido pelo seu culto, pelo seu sacrifício, pela sua oferta. Ele é Deus. Aliás, Ele não é servido não. Versículo 25 diz, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, Deus não depende de você. É você quem depende dEle. É você quem depende dEle. O fato de você estar aqui nesta noite é uma prova que Ele existe. É Ele quem dá a respiração para você, Ele quem dá vida para você, Ele quem dá tudo para você. Toda boa dádiva procede das mãos dEle, você depende dEle, você é totalmente dependente de Deus. Versículo 26, isso é extraordinário. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Preste atenção nisso. Paulo acreditava em Adão e Eva. Para Paulo, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, não é um texto mitológico, pictórico. Gênesis 1 e 2 é um texto histórico. Adão existiu. E é desse primeiro casal que procede toda a raça humana. Paulo está falando isso, irmãos, na capital intelectual do mundo. Paulo está pregando isso no topo filosófico do mundo. Notem comigo, quando ele diz assim, no verso 26, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua votação. Está dizendo o seguinte, o pai da história não é Heródoto, o pai da história é Deus. Quem tem o controle de tudo da história é o próprio Deus. Paulo está aqui no seu discurso desbancando, desconstruindo, desidratando toda a filosofia grega. Ao mesmo tempo que fincando a bandeira do Evangelho no topo filosófico do mundo. E ele vai dizer, para buscarem a Deus, porventura está tendo, posso achar bem que não está longe de cada um de nós. Esse Deus não é um Deus conforme os deístas pensavam, distante, que não se envolve, não. Ele está tão perto de você, a ponto do verso 28 dizer, pois nele vivemos, nos movemos
e existimos, porque dele somos geração. Deus é transcendente, é verdade. Nem os céus podem contê-lo, mas Deus é imanente, Ele está aqui. Ele está presente aqui nesta noite. Ele está dando a sua respiração. Nele você vive, nele você move, nele você existe. Pois bem, versículo 29, pois somos geração, sendo pois geração de Deus, aí começa a desbancar a idolatria. Sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem. Bom, então se eu sou dele, eu não posso proceder de um pau, eu não posso proceder de uma pedra, eu não posso proceder de prata, de ouro, eu não posso proceder de um ídolo que eu mesmo formei. Se eu criei um ídolo, claro, o Criador é maior que a criatura, então eu não posso adorar alguém que é menor do que eu tenho que adorar alguém que é maior do que eu. Então a idolatria é uma loucura, é um contrassenso. É um contrassenso. Se eu sou geração de Deus, eu não posso pensar que Deus é igual ao ouro, à prata, à pedra, à madeira. Não. Não. Porque eu estaria adorando algo que eu mesmo fiz, menor do que eu. Então, agora Paulo vai mostrar algo que, se ele falasse isso no começo do discurso dele, perderia o auditório. Mas agora, já que ele já argumentou, ele pode falar. Versículo 30. Põe na tela, por favor, versículo 30 e vamos ler juntos. Vamos juntos? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Pensa um orador chegando em Harvard, aqui na USP, professores e alunos reunidos, e diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, chamou todo mundo de ignorante. É isso que ele está fazendo. Os intelectuais, os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes cientistas, os grandes professores, as mentes mais brilhantes do mundo. Preste atenção nisso, capacidade intelectual não significa clareza espiritual. Tem gente, meus irmãos, que discerne os escaninhos da ciência e não enxerga um palmo na frente do seu nariz no que tange as coisas espirituais. Agora Paulo está dizendo, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. O que Paulo está dizendo? Olha, Deus não levou em conta essa cegueira espiritual de vocês que adoram tantos deuses, mas não conhecem o Deus verdadeiro. Porque nessa terra dos filósofos, o pregador é um tagarela, Jesus é um Deus estranho, o Deus criador é desconhecido. Ele não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica quantas pessoas? Notifica aos homens. Quantos? Que todos. Em que lugar? Em toda parte. Façam o quê? Se arrependam. O que Paulo está dizendo? Não tem exceção. Professores e alunos, doutores e analfabetos, pais e filhos, ricos e pobres, religiosos e não religiosos, ateus e agnósticos, todos, em toda parte, em todo o tempo, precisam fazer o quê? Se arrepender. Se arrepender não só do que você faz, se arrepender de quem você é. Sabe por quê? Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. É como um pé de laranja. Ele não é laranjeira porque dá laranja. Ele dá laranja porque é laranjeira. A seiva que corre no caule daquela planta indica que é laranjeira, por isso dá laranja. A Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. É por isso que a Bíblia diz: todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Todos precisam se arrepender. Ah, mas eu sou tão bonzinho, mas eu não faço nada errado. Ah, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu não adultero, eu não faço isso, não faço aquilo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pessoa mais honesta, a pessoa mais bagunçada na vida moral, todos precisam se arrepender. Por quê? Versículo 31, põe na tela, por favor, para todos nós lermos, por gentileza. Vamos ler? Por que razão? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então ele está dizendo, por que é preciso arrepender? Porque o dia do juízo está marcado. Porque o juiz já está escalado. E o critério do julgamento é com justiça. Os tribunais da terra, meus irmãos, são susceptíveis de erro. Os tribunais, por mais egrégios que sejam, podem ser agentes de injustiça. Juízes, por mais ínclitos que sejam, podem estar rendidos à corrupção. Entretanto, o tribunal de Deus é justo. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, e Deus não inocentará o culpado. Pois bem, quando Paulo termina o seu sermão, no Areópago, verso 32, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Primeiro ponto. Primeira reação foi de repúdio à pregação de Paulo. E por que eles escarneceram? Nós estamos falando de Atenas. Atenas é uma cidade o quê? Grega. E qual o principal pensamento grego? É que a matéria é essencialmente má. Portanto, o grego aplaudia a morte. Como assim? O grego aplaudia a morte. Porque para o grego, o corpo que é físico, material, era essencialmente mau. A alma que é imaterial é essencialmente boa. Então, para o grego, morrer é a alma se libertar da prisão do corpo, que é mau. Então, os gregos achavam que falar de ressurreição era um contrassenso. Então, é por isso que está escrito, quando ouviram falar de ressurreição, uns escarneceram, falaram, nós não acreditamos nesse negócio. Preste atenção que quando a filosofia determina a teologia, ela pode levar o homem para o buraco. É por isso que nós temos que ter cuidado com as ideologias e com as filosofias, porque elas carregam dentro delas um sistema de valores que pode estar na contramão do cristianismo. Versículo 32, outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Agora é outro perigo grave. Agora não estão zombando mais não, agora estão dizendo, até que é legal isso, até que gostamos dessa mensagem, mas agora não dá. Depois vamos pensar nisso, temos outras prioridades. Temos que fazer tanta coisa a mais. Vocês acham que tem esse problema ainda hoje? Ah, estou muito jovem, tenho que curtir a vida. Ah, agora eu casei, tenho que cuidar da minha casa. Ah, agora tenho filhos, tenho que cuidar dos meus filhos. Ah, agora estou velho demais também para cuidar disso. E as pessoas vão dando desculpas, achando que elas estão no controle do seu tempo. Não estão. Nenhum de nós tem um controle do futuro. Eu não sei, você também não, se estaremos vivos amanhã. É por isso que a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Mas a essa altura, diz o texto, 33, Paulo se retirou do meio deles. Mas versículo 34, aparece uma fresta de luz, de esperança. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Não é uma multidão. Alguns. Parece-nos que quanto mais culta uma pessoa, mais fechada para o Evangelho ela é. É por isso que a Bíblia diz que Deus não chamou muitos sábios no conceito deste mundo. Tem muita gente que põe barreira porque ela acha que ela é alguma coisa. Se acha importante demais, se acha culta demais.
se valoriza demais. Mas bendito seja Deus, o evangelho, onde ele é pregado, ele tem resultado. Onde a palavra de Deus é proclamada, frutos vão surgir. Alguns se agregaram a Paulo e creram. O que me dá assim tanta alegria é que o cara que é o responsável pelo Areópago foi o primeiro a se converter, né? O Areopagita se converteu. Aquele cara devia escutar discurso com muita frequência, muitos discursos. Mas um dia Paulo chegou lá e pregou uma mensagem que ele nunca tinha ouvido, e o coração dele foi transformado. Este evangelho está sendo anunciado aqui nesta noite. E eu não sei quantos de vocês vieram para cá e ainda não tiveram uma verdadeira experiência de conversão, de novo nascimento. Mas o Deus que os atenienses não conheciam é o Deus vivo e verdadeiro, o Criador, o Provedor, o Redentor, o Juiz de vivos e de mortos, o único nome dado entre os homens pelo qual você pode ser salvo. Então hoje pode ser o dia mais importante da sua vida, o dia da sua salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.